Olá a todos, eu acho que já começou, né? Sim? Já começou. Ok. Olá a todos, boa noite. Bom, todos pediram para a gente fazer live de lançamento, estamos voltando e estamos aqui com o Júnior, que todos amam. Boa noite, Júnior. Boa noite, galera. Boa noite a todos os presentes da banca. Estamos aqui para a transmissão do Ariane 5 com Eutelsat 7C e T16. Vamos lá. E também com o Ricardo. Boa noite, Ricardo, bem-vindo. Boa noite, Ned. Boa noite, Júnior, Marcelo, todo mundo aí que está acompanhando a gente. É mais uma grande satisfação aqui acompanhar mais uma live com essa elite aqui do YouTube brasileiro. E vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aí, se vai dar tudo certo mesmo no lançamento. E com o Marcelo. Boa noite, Marcelo, bem-vindo. Boa noite a todos, caros amigos. Boa noite a todos, mais um lançamento aqui. Dessa vez estamos aqui estreando um quadro novo no canal da NED. E vamos fazer isso com uma grande frequência, acompanhar aqui de perto os lançamentos e com uma equipe aqui fantástica, o Ricardo, o Júnior. O Jaime, infelizmente, não pôde vir. Ele está ocupado, mas olha, o Jaime também vai ser presença aqui constante. E é isso, né, olha, mais uma live aqui, vamos lá. Isso, mais uma live. Júnior, vamos falar um pouquinho do foguete? Beleza, gente, beleza. Tem lá no Face do Homem do Espaço, já há 10 minutos, foi colocado o Press Kit, o Launch Kit, onde vocês podem acompanhar as notícias, acompanhar o anúncio oficial com os dados desse lançamento, tá? Então, quem quiser pode acompanhar, puxa lá, faz o download e acompanha com a gente. Esse Ariane 5, Ariane 5, foguete da Ariane Space, vai transportar 2 satélites em órbita terrestre, o satélite T16 e o satélite Eutelsat 7C. T16 é o 11º satélite a ser colocado no espaço pela Ariane Space para a AT&T, que é dona da DirecTV, seguindo o México 1, o DirecTV 15, o Sky Brasil 1, e etc, etc. T16, construído pela Airbus, quem fez o chassi do satélite é a Airbus Defence Space, e vai dar serviços de transmissão na banda KU e banda KA. Uma espaçonave flexível que pode ser operada em 5 slots orbitais de 99 graus a 119 graus, respectivamente, oeste, e vai cobrir os Estados Unidos, Alasca, Havaí, Porto Rico. O T-16 tem uma vida útil estimada em 15 anos. Essa vai ser a 130ª espaçonave construída pela Airbus Defence Space da França para o lançamento através da Ariane Space. E também o Eutelsat 7C, nesse voo VA248, 33º satélite da Eutelsat, lançado pela Ariane Space, seguindo o Eutelsat 1F1. O primeiro lançamento em 1983, ainda pelo foguete Ariane 1. Eutelsat Comunicações, ela é de Paris, com escritórios em todo o planeta. É o Eutelsat 7C, é um satélite de alta potência para os mercados da África, Europa, Oriente Médio e a Turquia. Tudo isso está no Launch Kit, está informações oficiais. Transponders de 49 a 36 MHz na banda KU, e para vários operadores de vídeo e áudio, etc. É um satélite para aumentar as capacidades de transmissão na África subsaariana, e tem várias centenas de canais adicionais de digitais para suportar o mercado crescente de transmissão digital nessas localizações, nessas localidades. Eutelsat 7C é um chassi construído pela Maxar Technologies em Palo Alto, Califórnia,
Maxar é um construtor e provedor de satélites, de peças de satélites e peças de segmento de solo. O Eutelsat 7C será o 66º satélite com o chassi Maxar, lançado pela Ariane Space. E é um satélite do tipo Maxar 1300. Tá? Será lançado pelo foguete Ariane 5. A órbita alvo de transferência tem 250 por 35.756 quilômetros, com 6 graus de inclinação. Então, recapitulando, satélite T-16, T-16 da AT&T, construído pela Airbus Defence, um satélite de alta potência de transmissão e broadcasting, 6.330 quilos. Sua plataforma Eurostar 3000 LX Hybrid. Sua posição orbital, 99,2 graus leste, 119 graus leste. Propulsão, ele é um satélite com propulsão química, um motor químico para a propulsão principal, e ele tem impulsionadores elétricos para manter a sua atitude, uma vez na posição correta. Tem transmissores de banda KU e KA, e o seu tempo de vida útil estimado de 15 anos. E é o Eutelsat, construído pela, repito, Maxar Tecnologia, transmissão de telecomunicações, 3.400 quilos de massa no lançamento, 7 graus a sua posição leste, e sua plataforma, seu chassi 1300 All Electric, estabilizado em 3 eixos, e sua propulsão é toda de um propulsor elétrico baseado em xenônio. Sua vida útil também de 15 anos, assim como o T-16. Então, esses aí são os 2 satélites que serão lançados. Posso falar do foguete também? Do Ariane? Sim, Júnior, por favor. Beleza, o Ariane 5, eu queria só fazer um complemento aqui sobre o press kit, 51,03 metros de altura, 780 toneladas de massa no lançamento. É um foguete aí de 2 estágios principais e 2 boosters laterais. Ele é um foguete movido no seu primeiro estágio, no core, como a gente chama no estágio central, por hidrogênio e oxigênio. Temos na parte superior o seu segundo estágio, SQA, também com hidrogênio e oxigênio. E na lateral do seu corpo central, do seu estágio central, nós temos 2 EAP, os propulsores de combustível sólido, instalados na sua lateral. Ele é um foguete com média de empuxo no lançamento de 5.060 kN, empuxo máximo de 7.080 kN no vácuo dos motores de propulsão de combustível sólido. Na hora do lançamento, o motor principal, o Vulcan 2, você tem uma potência de 13.000 kN na hora do lançamento. Os 2 motores de combustível sólido são acionados depois do motor principal Vulcan, como acontece combustível sólido com líquido. É isso aí. O Ricardo queria falar alguma coisa. Pode falar, Ricardo. Beleza. Não, então, é só um complemento com relação ao Eutelsat, né? Então, esse é o Eutelsat 7C, e o Eutelsat já tem outros 2 satélites, que é o Eutelsat 7A e o 7B, que estão na mesma longitude, né? Então, ele vai ficar na longitude 7 leste, e a Eutelsat já tem 2 satélites lá. Então, eles vão fazer uma colocação, que a gente chama, né? Colocação de satélites geoestacionários no mesmo slot geoestacionário. Então, você tem geralmente, os slots são dentro do cinturão geoestacionário. Cada país, cada empresa, ela tem um espaçozinho dela lá, e elas ficam ali. E no caso, as empresas podem fazer esse tipo de approach, né? Esse tipo de estratégia, em que eles colocam um satélite, vários satélites em um mesmo slot. Ô, Júnior, tu não tá ouvindo a gente, mas a gente tá te ouvindo. É engraçado, agora eu tô ouvindo você.
Tu não tá ouvindo o Ricardo? Não, Não tá não me tô. ouvindo, não? Não tô ouvindo o Ricardo, não tô ouvindo o Marcelo. Ah, que Só tô estranho. ouvindo a Ned. Porque eu sou a Ned, não é possível não me ouvir. Tem algum problema, então. Não, mas beleza, mas na hora de eu falar é só me chamar então. Eu não tô Tá conseguindo bom. ouvir Então, ninguém. vou continuar aqui. Então é isso. Então, eles vão botar um terceiro satélite dentro de um slot. Então, isso é uma operação, assim, ela é simples, de certa forma, porque ela já está dominada dentro do mercado de operação de satélite geoestacionário, mas ainda mais pelo fato de que os satélites são deles. Existem casos em que diferentes operadores colocalizam satélites numa mesma longitude do cinturão geoestacionário. Então, isso aí é um pouco complicado, porque os satélites eles estão efetivamente na mesma posição. Eles ficam mudando, eles alternam a localização deles dentro de uma mesma posição longitudinal. E outra curiosidade também é que, além desses 3 satélites, né, a Maxa Technologies, que é a empresa que fez o satélite, ela na verdade, é uma mega empresa da área espacial que tem várias outras, que comprou várias outras empresas, né? Então, ela comprou a SSL, ela comprou a Digital Globe, ela comprou a canadense MDA. Então, são várias grandes empresas que foram compradas pela Maxa. Então, por exemplo, o Eutelsat 7C, ele foi construído efetivamente pela SSL, que é uma empresa que já constrói satélites geoestacionários há um bom tempo. E só que no caso, como a Maxa comprou a SSL, então ela adquiriu todos os direitos, né, da SSL. Então, o satélite, por exemplo, que poderia ser o SSL 1300, agora ele é Maxa 1300, né, a classe dele. Então, mas enfim, efetivamente a Maxa, que está fazendo o satélite, que fez o satélite, construiu, mas se você for pegar algumas imagens do satélite, na fase de construção, etc., na parte de acondicionamento do satélite para ele ser transportado, você vai ver lá o slogan da SSL, você vai ver o logo da SSL, então, para o pessoal não achar que a gente está passando alguma informação errada, não é isso. No próprio press kit está escrito Maxa Technologies, mas se você for ver algumas imagens, você vai ver a SSL lá. Mas é por causa disso. A SSL foi comprada pela Maxa, eles continuam fabricando os satélites, mas agora o nome, no final das contas, que aparece é o da Maxa Technologies. Exatamente. Já voltei. Isso aí. Agora tá ouvindo todo mundo, né? Agora eu tô ouvindo. Que bom. E a gente já tá pertinho aí do lançamento, né? Faltam 3 minutos. 3 E esse lançamento vai requerer 24 minutos e 52 segundos de propulsão para colocar o estádio superior do Ariane na sua órbita inicial de 250 por 35.756, com inclinação inicial de 6 graus no Equador. Inclusive, essa questão dos 6 graus, né, é uma grande vantagem que a Arianespace tem, porque eles podem fazer o lançamento lá da Guiana Francesa. Então, o foguete eles conseguem lançar o foguete mais ou menos ali, sem ter um gasto muito alto de combustível, quase com a inclinação quase igual à latitude que ele é lançado, que é 5 e pouquinho. E aí ele é lançado, então ele já sai com essa inclinação de 6 graus, e aí para ele entrar na órbita geoestacionária, ele não vai gastar, os satélites não vão gastar tanto combustível para reduzir a inclinação para próximo de 0 graus, que é a órbita onde os satélites geoestacionários precisam ficar com essa inclinação, precisam ficar com a excentricidade lá próxima de 0, e no caso dos satélites geoestacionários que são lançados com o foguete da Ariane, eles têm essa vantagem aí de uma economia de combustível. Ricardo, essa tal vantagem de combustível, teríamos também aqui, no caso de Alcântara? Exatamente. Então, no nosso caso, a gente teria uma economia maior ainda, né? Porque a base de lançamento de Kourou, lá na Guiana Francesa, ela fica 5 graus e 20 e poucos, 20 e pouco, e a gente está aqui próximo 2 e alguma coisa. Então, a gente está bem mais próximo do Equador. Então, consequentemente, os satélites gastariam menos combustível para zerar essa inclinação. Fantástico, né? Que, inclusive... Tem que começar a lançar daqui, não pode ser, não podemos esperar mais. Com certeza. Inclusive, o gasto com correção de inclinação é maior. Então, vamos lá que vai sair. Vamos lá.
As duas estruturas de suporte que ligam o estágio superior já foram retiradas, o motor Vulcan sendo acionado primeiro, uma vez funcionando a decolagem, perfeito. É bom lembrar que os propulsores de combustível sólido só são acionados uma vez que o motor Vulcan 2 ele já está em funcionamento perfeito. Lançamento do foguete, lá vai. Caramba, muito lindo, né? E é bom a gente sempre ver quando você tem o pilar de nuvem, aí o pilar de fumaça, é porque o lançamento é de um motor de combustível sólido. A gente pode ver aí que ele lança esse resíduo aí gigantesco. E esses lançamentos, assim, ao entardecer, são fantásticos. Muito bonito, muito bonito. Impressionante. Grande lançamento. Aí a gente vê que o pilar de fogo ele é a responsabilidade principal aí dos dois propulsores laterais do Ariane, que produzem a maior parte do elemento aí de iluminação. O motor Vulcan tem uma chama praticamente invisível, só aquele azulzinho fraco da combustão de hidrogênio e oxigênio líquido. Isso aí. Lembrando que o foguete está levando os dois satélites, né? O T-16 com a massa de 6.330 quilos, o Eutelsat 7C com a massa de 3.400 quilos. Então, carga altíssima aí, levando o ferry, a coifa dele de maior capacidade. São dois satélites muito grandes, sendo levados aí para a órbita de transferência geoestacionária. Ô, Ricardo, em termos de capacidade, a capacidade desse Ariane é equivalente ao quê? A um Falcon, a um Falcon Heavy? Como é que é? Eu vou deixar o Júnior se adentrar nessa área de foguetes aí. Vai lá, Júnior. O Ariane na órbita baixa, o Ariane tem uma capacidade semelhante à do Proton, a mesma capacidade do Proton quando lançado de Baikonur, cerca de 20 toneladas, 20, 21 toneladas. Para as órbitas geoestacionárias ele ganha, porque o próton, como é lançado necessariamente de Baikonur, ele perde devido à inclinação. Então, a gente pode colocar, na hora que a gente está vendo, aí deve ser uma separação dos estágios, vocês estão vendo, o Ariane ele é similar em carga útil ao próton, similar em carga útil ao Delta 4 Heavy, um pouco menos, e similar também ao Falcon 9 no seu modelo atual FT Full Thrust. E já tivemos a separação aí dos dois boosters laterais. Ó. Essa separação é sempre impressionante. É a fase que eu mais gosto nos lançamentos, é quando tem assim boosters e essa fase é fantástica. Sim, e esses boosters eles são ejetados por pequenos só, a gente fala pequeno porque são menores do que um foguete grande, né? Mas são pequenos, entre aspas, motores de combustível sólido que detonam e empurram cada booster na direção para longe do estágio. O booster ele tem que escorregar para longe do estágio para garantir, obviamente, que ele não bata, que ele não faça o que ele chama de recontato com o estágio de lançamento. Não seria algo desejável, não? E foi o que aconteceu com a Soyuz, quando teve aquele problema que a gente estava transmitindo, e a Soyuz teve um dos boosters, um dos blocos BVGD, ele escorregou e bateu na seção, na baía de motor do estádio central do bloco A. Já é um exemplo aí de separação mal sucedida, que já aconteceu várias vezes, na verdade, com outros foguetes, a separação do booster, tanto sólido como líquido. Mas só para o pessoal ter uma ideia aí mais em termos de valores, né? O Falcon 9 ele tem uma capacidade para levar para essa órbita GTO, né, que é a órbita de transferência geoestacionária, ele tem uma capacidade de carga de 8.300 quilos, né? Isso aqui segundo o site da própria SpaceX. E, no caso, esse lançamento da Ariane que está acontecendo agora, que a gente está vendo aí, ele está levando uma carga de 9.700 quilos. Então, levando uma carga superior do que o Falcon 9 já poderia levar, porque está levando 2 satélites, né? Então, já superou o do Falcon 9. Já o Falcon Heavy tem uma capacidade de 26.700 quilos. Então, é que é impressionante, as pessoas não fazem bem ideia ou noção de quanto é 26 toneladas
de material enviado para o espaço. É uma coisa. Eu fico assim, cada vez mais impressionado com esse avanço todo. Pode pensar numa carreta, né? Uma carreta aí de cimento dessas menores, né? Tem carregada, aí 23, 26, né? Exatamente. Toda carregada. Impressionante. O foguete Ariane, no caso, ele consegue ter uma capacidade de até mais de 11 mil quilos, né, de carga. Então, pessoal, quem chegou aqui com a gente também, Rapina, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Chegou bem na hora que estava lançando, né? Na hora que foi lançar, ele... Eu vi ali e falei, nossa Deus, eu já tô atrasado, clicando para entrar, não abri a janela, falei, meu Deus, vou perder o lançamento. Não, pior que eu tive o maior problema também, meu computador deu um chabu aqui, eu comecei atrasado, tipo assim, Ricardo chegou, falei, Ricardo, já vou abrir. Foi super rápido. Eu já cheguei atrasado, porque eu tava na rua, né, falei, vamos ver se dá tempo. Abri ali, a hora que eu vi que tava lançando, eu clicava e não abria a janela, falei, deu bucha de novo no YouTube. Eu vim correndo lá da Campus Party para poder participar da live. Tá certo, lógico. Desculpa aí, tá vendo a moral que eu tô? Mas é verdade. Inclusive, foi muito legal, viu, a palestra lá. Depois eu vou disponibilizar lá no meu canal a palestra, legal, Ricardo. No Instagram também. Era isso que eu ia dizer. E depois o Ricardo aqui, com mais calma, numa outra live assim, mais calma, a gente fala sobre a sua participação lá na campus. Infelizmente não deu pra gente ir, mas olha, deve ter sido bem bacana. Foi muito bom, né? Poder falar um pouco de espaço aqui no Brasil, divulgar mais esse assunto, né? Então foi bem legal. E o lançamento, pronto, olha, e ele está seguindo lá o seu caminho, né? Já está aqui a 840 quilômetros, altitude 171 quilômetros, está correndo tudo bem. Parece que não vai ter aqui nenhum contratempo nesse lançamento. Não, e a questão dos lançamentos, o pessoal ficava pedindo, né, de faz lançamento, cadê o Júnior? E não sei o que, então decidimos fazer os lançamentos para vocês. Era muita mensagem que a gente recebeu, o Ricardo agora vai também, participar, o pessoal me pedindo direto, eu ficava, cara, vamos lá, uma hora a gente consegue. Não, e marcava a gente, né, Ricardo, Ricardo, Marcelo. Toda hora. Então a gente decidiu fazer o lançamento para vocês, espero que vocês tenham gostado. Me atrapalhei um pouquinho, porque o YouTube realmente deu uma bugada legal. O YouTube tá difícil, esses dias eu tive que cancelar a live porque eu não consigo entrar. Ele trava e não vai. Já aconteceu com o Marcelo também isso. Olha só que legal, pessoal, tá aparecendo aí Natal. Então Natal, a Barreira do Inferno fez uma parceria com a Ariane para fazer o track dos lançamentos, né? Então a Barreira do Inferno ela faz o rastreio de parte do lançamento, né, quando ele passa ali exatamente nessa região próxima ali, então eles fazem um rastreio do foguete. Ricardo, esse rastreio é feito com técnicos brasileiros ou estão lá franceses? Não, então, sempre participa o pessoal do Brasil. É bem provável, não sei exatamente quantos e como é que é feito tudo isso, todo esse acordo, mas tem que ter gente do Brasil, isso aí não tem como. A Força Aérea, ela faz questão de participar, e precisa participar, né? Claro, então, claro. Isso é bem interessante. Eles fazem o que acontece, quando é feito um lançamento, né? Qualquer lançamento, no caso do geoestacionário que a gente está falando aqui, uma vez que o foguete é lançado, ele sai ali daquela região onde é feito o rastreio inicial dele na plataforma de lançamento, e aí vai chegar um momento que ele vai sair da área de alcance das antenas, do equipamento de rastreio, da onde ele foi lançado. E durante todo o lançamento, tudo precisa ser acompanhado. Então, a gente teve a separação aí agora, né, do motor, do estágio central dele aí. Então, a gente vai ter aí continuidade na alteração da órbita. Então, todo momento, em todas as posições em que o foguete está, em que o satélite está, precisa ter uma antena recebendo o dado dele. Então, em nenhum momento o pessoal deixa ele lá e espera para ver o que vai acontecer. Porque é uma fase muito crítica, né? A fase do lançamento é um dos momentos mais críticos durante a operação do satélite. Então, se faz necessário pontos de detecção e de rastreio ao longo de todo o globo. Então, eles não deixam o satélite escapar em nenhum momento. Então, quando ele sai de uma área de alcance, ele já entra na outra, ele faz ali um handover, ali, uma troca de estações, sem perder o contato com o foguete, com os satélites em momento algum. Então, ao longo de todo o lançamento, de todas essas órbitas iniciais que os satélites geoestacionários fazem
até chegar na órbita final, na órbita geoestacionária, eles ficam o tempo todo sendo rastreados. E deixa eu só lembrar uma coisa, na hora que a gente viu a separação do primeiro estágio com o segundo estágio, que começou o acionamento do estágio ESC-A, o estágio de motor criogênico, a gente viu ele soltando os motorizinhos que a gente chama o motor de ULAD. São os motores que dão o primeiro impulso para deitar os fluidos dentro dos tanques de combustível, de propelente do estágio, porque o combustível ele fica empolado no centro do tanque quando o foguete quando o estágio está em voo livre. E aí o motor, são 2 pequenos motores são acionados, dão um impulso para frente, um impulso residual para frente, e aí o propelente acaba de, como diz o inglês, settle, de deitar, de se posicionar no fundo do tanque, e aí começa a ser sugado pelas bombas de combustível. Essa separação é uma separação fria. O motor do segundo estágio ele não é acionado na hora em que o primeiro estágio é ejetado, ele só é acionado depois. Como a gente viu aí no 3D aí que ele mostrou o acionamento, a separação fria, depois o acionamento do motor e a separação dos 2 casulos dos motores de propelente que fazem o primeiro impulso para o segundo estágio. Isso, e aí no caso a gente está vendo aí, se o pessoal olhar, nessa imagem pequenininha onde ele está mostrando, né, como é que está esse modelo 3D aí, real, né, do que está acontecendo. Olha lá, a separação agora do primeiro satélite. Então ele desligou o motor do último não, isso aqui não aconteceu, ele estava só dando exemplo. O que está acontecendo mesmo é o do canto. Do canto está queimando ainda. O primeiro satélite é o satélite T-16, né, que foi feito lá pela Airbus. Então, um satélite bem grande, é o maior satélite, no caso, é o satélite de 6 mil quilos, mais de 6 mil quilos, que ele vai ali no topo, e ali dentro dessa caixazinha, desse cilindrozinho preto da Silda, né, que é o nome dessa parte, tá o outro satélite, que é o Eutelsat 7C. Então, tá indo aí, agora sim, esse aí é a simulação real do que está acontecendo. Então, o primeiro satélite ali é o T-16, que vai ser operado pela AT&T, e abaixo dele, dentro da cápsulazinha ali da Silda, está o satélite da Eutelsat. Então vai ser feita a separação, a liberação desse satélite primeiro, e depois a Silda sai e eles liberam o segundo satélite. Isso aí, é bom a gente lembrar que antigamente, quando se lançavam vários satélites num foguete só, você tinha que adaptar o satélite de cima no que o satélite ficava embaixo, ou nos satélites laterais. Então, você tinha que, além de tudo, quando você projetava o satélite, digamos, principal, você tinha que projetar que ele tinha que receber as cargas, tinha que receber o peso, tinha que receber a força de quem ia em cima e de quem ia no lado. A grande vantagem da Ariane é que criou o Silda, Speltra, são no caso a Silda é sistema de lançamento Double Ariane, que é essa caixa aí de material composto, esse cilindro, que é ele que recebe o peso do satélite que está em cima, e depois ele é ejetado como um todo, aí a gente vai ver aí, quando der 29 minutos, vai ser ejetado a Silda para a liberação do satélite. O T-16 a 27 minutos e 43 segundos a partir do lançamento, e o Eutelsat, meia hora, 33 minutos e 59 segundos a partir do lançamento. Isso aí. Ele está nessa fase de queima aí, até para explicar para o pessoal. Uma vez que o foguete atingiu ali, próximo do apogeu dele, ele fica esse tempo aí queimando, exatamente para criar o apogeu da nova órbita, que vai ser a órbita de transferência geoestacionária, então que vai ter um apogeu muito longe, que é o de 35.700, próximo de 35.786 quilômetros de altitude. Então, é um apogeu bem alto, bem distante da Terra. Por isso que ele precisa gastar esse tempo todo que a gente está vendo aqui, no último estágio queimando, para conseguir alterar essa órbita, para ele conseguir chegar nessa distância. Lembrando que ele vai deixar os satélites com a inclinação de 6 graus. E para eles ficarem na órbita geoestacionária, eles precisam sair da inclinação de 6 graus para a inclinação de 0 graus, que é uma inclinação que... E para fazer esse tipo de manobra, tem um gasto de combustível bem alto.
Na verdade, quase metade do combustível líquido do satélite é gasto só para sair de 6 graus para 0 graus. Então, a gente acha que é pouca coisa, só vai mudar a inclinação. Não. Tem um gasto muito alto de combustível que vai ser gasto pelo satélite, não pelo foguete. E esse tempo que a gente está vendo aqui de queima é para ele conseguir atingir o apogeu da órbita geoestacionária. Olha, e quanto tempo leva para ele chegar nessa órbita? Então, para o satélite, nesse tipo de lançamento, né, que a gente está vendo aqui, no caso da Ariane, que eu já acompanhei já bem a fundo, né, no lançamento do nosso SGDC, que é muito foi praticamente a mesma coisa, né? A gente lançou o SGDC com 2 satélites, o CoreaSat e o SGDC na época. No nosso caso, o nosso satélite era o maior, ele que ia lá em cima, o CoreaSat estava dentro da Silda, e uma vez que o foguete consegue chegar nessa órbita de transferência geoestacionária, que a gente tem um apogeu ali baixo, 200, 300 km de altitude, o perigeu, né, no caso, 200, 300, e o apogeu de 35.700, próximo de 35.786 km. Então, o foguete libera os satélites, eles ficam nessa órbita, com 6 graus de inclinação, uma órbita bastante excêntrica, e aí os satélites começam a fazer as manobras para entrar na órbita geoestacionária. E aí, toda vez que depois que ele é liberado, ele faz algumas órbitas, ainda nessa órbita de transferência geoestacionária, para fazer uma determinação de órbita. Então, a gente fica coletando dados da posição do satélite para a gente calcular aqui, para a gente saber exatamente qual a órbita que o satélite está, como é que é a órbita que ele está, e aí, a partir desses cálculos, a gente faz um cálculo aqui de manobra para que ele faça uma queima no apogeu, no ponto mais distante, para aumentar o perigeu, ou seja, o ponto da órbita que está mais próximo da Terra, ele vai se distanciando a cada manobra, para que ele consiga zerar a inclinação e entrar numa órbita circular, ou seja, não fica perfeitamente circular, né? Fica bem próximo de uma órbita circular, com um apogeu e perigeu praticamente iguais aí de 35.786 km. E aí, no caso, a resposta para o Marcelo, né? Quanto tempo isso demora? Varia, vai depender muito do satélite, da estratégia de manobra, então demora aí próximo de 6 dias ou pouco mais de 6 dias. Por que demora tanto assim, né? Exatamente como eu comentei no início, a gente precisa deixar que o satélite faça órbitas completas para a gente coletar dados e calcular a posição do satélite com precisão, porque se eu calcular a posição do satélite errada, se ele fizer uma manobra com um cálculo de posição errado, ele vai fazer uma manobra errada, e aí vai piorar ainda a minha posição orbital, e aí ele estraga tudo. Então, por isso que demora. É que as pessoas costumam olhar para essas coisas, né, e pensam, é só colocar lá o satélite, liga lá os foguetes e chega na órbita, mas não, chegou. São várias órbitas corrigindo aos pouquinhos, né, um impulso aqui, outro impulso ali, mede o resultado e vai aos poucos. Quando não tem que utilizar a gravidade lunar para fazer isso. Teve uma ocasião em que um satélite de comunicações ele foi colocado em órbita, mas sofreu uma disfunção do seu estágio superior, e ele teve que ser, depois de uma série de manobras de muitos dias, ele foi colocado na trajetória que ele passou atrás da Lua, e aí ele conseguiu ser colocado em órbita geoestacionária. Não, então, os casos são inúmeros, né? Então, assim, uma vez que o satélite ele vai iniciar essa sequência de queimas para entrar na órbita geoestacionária final, são queimas muito longas, ele chega a ficar 3 horas queimando combustível em uma das manobras. Geralmente são 3 manobras longas, de 3 horas mais ou menos, para ele sair dessa órbita que o foguete deixa ele, da órbita de transferência, para a órbita geoestacionária. Então, é uma queima muito grande. O motor que ele usa é um motor que ele só é utilizado nessa fase, que é o LEOP, que a gente chama, né? Que é a fase inicial, onde o satélite ele é colocado na órbita operacional dele. Então, são queimas muito longas, e tem casos que, como aconteceu recentemente, de que o satélite geoestacionário às vezes dá algum problema nesse motor grande dele, e ele não funciona. E aí, que aconteceu com o satélite Yamal 601, que foi lançado no dia 30 de junho, a gente teve o lançamento do satélite geoestacionário lá com o foguete Proton M, e aí o Yamal foi lançado, fez a separação normal, e o satélite foi desacoplado do foguete, e aí quando o Yamal foi fazer a primeira manobra
para ele sair da órbita de transferência geoestacionária para iniciar as mudanças para chegar na órbita geoestacionária, o satélite Yamal teve um problema de apontamento, então ele desapontou durante a manobra, e aí provavelmente, né, ele tem algum tipo de sistema lá que desligou o motor principal para evitar um problema maior, né, isso está certo, e aí o satélite entrou em modo de segurança. E aí quando eles foram tentar reativar o motor principal para continuar as manobras, ele não ligava mais. Isso é até comum, isso é até cabível, digamos assim, porque como esse motor principal, que é um motor muito grande, ele só é utilizado nessa fase inicial de LEOP, ele é desativado através de uma válvula pirotécnica, que uma vez que ela é acionada, ela fecha ali e não abre mais, exatamente para evitar que durante a operação, nos 15 anos do satélite, ela seja ativada de alguma forma, e se ela for ativada durante a operação, ela esculhamba com tudo lá, tira o satélite da posição, então é bem ruim. E aí ela é desativada. E aí no caso do Yamal 601, ele desativou, quando eles foram tentar reativar, não ativou mais, e aí a Thales Alenia Space, que foi a empresa que fez boa parte do satélite Yamal 601, teve que utilizar uma estratégia alternativa. No caso dessa estratégia alternativa, é utilizar os motores que são utilizados para correção orbital durante a operação do satélite. Eles resolveram utilizar esses motores para fazer com que o satélite chegasse na órbita geoestacionária. E assim, é bem complicado isso aí, porque esses motores de correção de orbital durante a operação são motores bem pequenininhos. Então, eles têm, só para vocês terem uma ideia, pouco mais de 2% da capacidade do motor principal. Então, são motores muito pequenos, com muito pouca força, mas como não tinha como usar o motor principal, eles tiveram que estão usando, inclusive, agora, durante esse tempo aqui, eles devem estar lá fazendo manobras com esses motores pequenos, para sair da órbita de transferência geoestacionária para chegar na órbita geoestacionária. Então, eles vão passar um mês fazendo manobra de correção para começar a operar, ao invés dos 6 dias que eu falei no começo. Caramba, um mês, mas nesse caso vale a pena, afinal é um satélite, um equipamento muito caro, o próprio lançamento em si é muito caro, não se pode desistir tão facilmente de um satélite assim, não é? Não é o ideal você fazer passar um mês fazendo manobra com os motores de correção orbital pequenos, né, que são bem pequenininhos. O motor de correção orbital você pega na palma da mão, assim, ele é bem pequenininho. Eles chegaram a mostrar um para a gente na época que a gente estava lá no treinamento do SGDC. Já o motor principal, que deveria ser utilizado para essas correções orbitais iniciais, ele é gigantesco. Então, é um motor super grande, com uma potência, com uma capacidade altíssima, que é exatamente para acelerar esse processo. Mas como ele não pôde ser utilizado, aí o pessoal tem que se virar. E como você falou, né, Marcelo, é um satélite caro, grande, e apesar de não ser a melhor forma, né, de colocar ele na posição dele, de certa forma não tem nenhum impacto significativo na missão. Assim, você perde ali algumas semanas para iniciar a operação, mas você não vai gastar mais combustível do que você gastaria. Na verdade, talvez você gaste até um pouco menos. O que é ruim é porque existe um desgaste da tubeira dos motores, né? Então, o motor que é utilizado para correção orbital são motores pequenininhos, e cada vez que você usa ele, você tem um desgaste do próprio material da tubeira, ele é desgastado pelo atrito do combustível, etc. E aí você vai ter um gasto aí da tubeira que está fora do que estava planejado, mas também nada que venha a inviabilizar a operação. É isso aí, Marcelo. E só especificando que esse tipo de tubeira pequena não é refrigerada, não tem sistema de arrefecimento, como a gente vê nos foguetes grandes, nos motores grandes, que os próprios propelentes, quando engelados, eles são rodados na camisa do motor para fazer o controle térmico. Exatamente. Não, claro, toda essa parte de manobra que vai ser feita utilizando essas tubeirazinhas menores de correção orbital, precisa ser feito todo um estudo para otimizar essa utilização, para exatamente como o Júnior falou aí, não danificar muito, não dá para ser, vou ligar aqui e deixar o dia inteiro queimando, também não é assim. Mas é inegável que há uma diminuição na vida útil do satélite, não é? Não, então, a Ariane, eles falaram, né, agora sim, né, a gente não sabe, é meio complicado
dizer que isso é a verdade, né? A Ariane falou que o fato de utilizar essas tubeiras não vai afetar em nada na operação do satélite durante os 15 anos, né? São 15 anos em geral de operação de um satélite geoestacionário. Bom, eu tenho minhas dúvidas, assim, pode ser que tenha algum problemazinho lá para o final. Olha lá, desligando o estágio superior. Deve acontecer a separação em breve aí do T16. Lembrando que o Eutelsat é todo com propulsão elétrica. É o que está ali embaixo, todo em propulsão elétrica. A propulsão elétrica, ela tem como característica já funcionar durante muito tempo. São motores aí que funcionam aí por horas, dias, etc. Ele é feito para isso, já que ele tem um empuxo muito pequeno, ele é feito para fazer justamente criar uma propulsão durante um período longo de tempo. Tudo isso que a gente falou até aqui, levando em conta a propulsão química, né? Combustíveis químicos, etc., que é o que já é feito há muito tempo. Agora, como esses satélites que estão sendo lançados aí, a tendência é que cada vez mais eles venham utilizando propulsão elétrica, a plasma, etc., que é uma tecnologia nova que está sendo implementada dentro do mercado aeroespacial, mas que é muito boa, porque, igual o Júnior falou aí, você consegue queimar por mais tempo, enfim, você consegue estender aí o tempo de vida útil dos equipamentos, de propulsão, etc. Então, é bem interessante essa mudança que está acontecendo, essa utilização de propulsão elétrica é bem melhor. Só que, como o Júnior falou, ela tem menos potência do que a química, né? Então, igual eu comentei aqui, para fazer uma manobra, por exemplo, de correção orbital, uma vez que o satélite já está lá na posição, eu gastaria 30 minutos, numa propulsão elétrica eu demoraria, digamos, 3 horas, para fazer a mesma manobra, para fazer a mesma correção. Então, ela demanda um tempo maior, porque ela tem uma potência menor do que a química. Mas é bem interessante, porque você consegue economizar combustível, e, atualmente, o nosso limitante de operação de satélites é o combustível. Um satélite, uma vez que o combustível acaba, eu tenho que parar a operação dele, porque eu já não consigo mais fazer correções orbitais, não consigo fazer mais modificações da posição do satélite, e aí isso compromete a operação. Então, o fato da gente utilizar a propulsão elétrica, propulsão a plasma, é um avanço muito bom que deve melhorar bastante a operação dos satélites. Sem falar também, né, Ricardo, que isso também se traduz em mais carga útil, né? Se você não precisa levar tanto combustível, olha, tá ali, tá separando agora. Separação do satélite T16. Isso aí. E só para uma curiosidade, se a gente procurar na net o CERT, o satélite Space Electric Rocket Test, eu acho. Satélite CERT, lançado em 1964, para já começar essas pesquisas aí bem rudimentares. E uma sonda soviética, a Zond 2, lançada para o espaço interplanetário, também usou um pequeno motor que o russo chama de gás plasma ions, como ele chama aí o motor elétrico, né? E aí foi como o Marcelo falou, foi uma tecnologia que foi sendo lentamente evoluída e hoje já é uma constante aí nos satélites artificiais a propulsão por correção elétrica. Isso aí. Então, a gente viu ali o pessoal da equipe da T16 comemorando a separação, né, que agora que separou, a equipe de solo, de segmento terrestre, vai assumir essa parte agora de LEOP, que é o Launch and Early Orbit Phase, é a fase inicial do satélite, em que são feitas essas manobras para ele entrar na órbita geoestacionária, chegar na órbita final e iniciar, propriamente dito, depois das fases de teste, também iniciar a operação do satélite. Isso aí. A gente já está chegando na separação da Silda, hein? Vai acontecer em breve. Separação da Silda. Tá começando já. Tá ali. Tá começando a separação já. Separada a Silda. Seguido da separação da Silda, a gente vai vir com a liberação do segundo satélite, da Eutelsat 7C.
Então, Marcelo, aquela pergunta que você falou do tempo, como eu não sei se o pessoal lembra, né, mas o Júnior comentou que o T-16 da Airbus, ele tem uma parte de propulsão química e uma parte de propulsão elétrica. Então, a propulsão química vai ser utilizada exatamente nessa fase de LEOP, nessa fase para ele sair da órbita de transferência geoestacionária e chegar na órbita geoestacionária, exatamente por essa questão de ter uma potência maior. Então, ele consegue fazer essas manobras mais rápido. E aí, uma vez que ele finalizar essa fase, eles fazem o desligamento desse motor com aquela válvula pirotécnica que eu comentei, e ele não é mais utilizado. E aí ele vai passar a utilizar a propulsão elétrica. Já no caso do Eutelsat, que é propulsão all elétrico, né? Então tudo é elétrico, ele certamente vai demorar bem mais que 6 dias, bem mais mesmo, para chegar na órbita final. Isso aí é fato. Ok, isso é bem interessante, não é? Porque realmente era aquilo até que estava comentando. É muito importante, acho que as pessoas, as empresas que mandam satélites para o espaço estão muito preocupadas com o peso, com a carga útil. Né? Acho que cada quilo a mais que se consegue mandar para o espaço é lucro para todo mundo. E, claro. Né, e esses motores elétricos, como não é preciso tanto combustível assim, tudo bem que leva mais tempo para a manobra, só que se você conseguir levar ali pelo menos mais alguns quilos, já está valendo, né? Já é uma grande economia e é lucro para todo mundo. Não, o ganho de peso é bem significativo, sim. É uma vantagem muito grande. É uma tendência, na verdade. É bem provável que em breve nós só tenhamos satélites com propulsão elétrica, com xenônio, etc. As próprios satélites da constelação Starlink, que o Elon Musk está fazendo, né? Que vão, sei lá, os mais de 11 mil satélites em órbita e etc. Todos eles vão ter propulsão elétrica. Então, você vê que é algo que realmente está começando a se consolidar no mercado, etc. Então, é uma tendência para o futuro, sim. Isso aí. Tendo em mente que todo satélite é feito já na acepção primeira dele para ser leve. Então, você faz uma ideia do quanto de equipamento que está sendo colocado aí dentro para ele atingir uma massa desse tipo, né? Com a miniaturização que a gente vê hoje aí na eletrônica. Então, o quanto um satélite desses aí, ele carrega de carga útil, né? Com essa facilidade aí com os propulsores que estão em disponibilidade hoje em dia. É que são 6 toneladas, tudo muito bem miniaturizado, é uma coisa impressionante, é tudo carga útil. A única coisa que eles não podem miniaturizar é comprimir mais o combustível, porque ele tem uma massa tal, uma massa X, então, essa massa é ditada pela quantidade de manobras que o satélite irá fazer, é o quanto ele vai gastar. Não, então, isso é até interessante a gente comentar, porque se você pegar lá no press kit da Ariane, né, o AT&T, que é o da Airbus, que vai utilizar, que tem essa propulsão química inicial aí, etc., o fato dele ter essa propulsão química, ele vai ocupar espaço, vai ocupar peso, né, vai ter um aumento de peso, que vai, digamos assim, limitar o espaço e o peso que ele poderia ter com outras coisas, né. Então, no caso do T-16, o tempo de vida útil dele previsto é de 15 anos. Já o Eutelsat 7C, o fato dele ser todo elétrico, a previsão já é mais de 15 anos, então isso já está vindo como, né, digamos assim, em forma de requisito, algo já definido. É bem provável que ele dure mais, mas o pessoal da T-16 nem chegou a colocar, enquanto o pessoal da Maxar Technologies colocou lá no Eutelsat, que ele já vai durar mais de 15 anos. Então, exatamente pelo fato de ele já iniciar a operação desde a fase do LEOP, da fase inicial com combustível elétrico, e você já vê que ele já tem um peso bem mais reduzido, né, quase metade do peso do T-16. O Eutelsat está indo aí com 3.400 quilos, enquanto o T-16 está indo com 6.330 quilos. Então, ele é quase o dobro, e mesmo assim ele vai ter o tempo de vida útil. E olha ali, Ricardo, já teve a separação. Opa, separação, acabou. Tá todo mundo ali contente, né? Todo mundo contente. Agora a Ariane separação, fica todo mundo contente. Agora Rapina, tu não ficou contente quando a gente se separou, nem vem. Mas a Ariane Space respira aliviada, porque agora qualquer problema não é problema dela. Exatamente. Então, uma vez separado,
A Ariane É. sai do jogo e quem entra em jogo são o pessoal da Na operação. verdade, a Ariane recebe o dinheiro, aí já tá Ah, liberado o dinheiro só dela, alegria. né? Aí a alegria, putz, nosso dinheiro tá liberado. Já está Então, né, garantido. Ariane, né, nome feminino, tem separação, quem que fica com o dinheiro? Ariane, pronto. Ué. Lógico, tinha que ser. Pois é, mas agora então o trabalho está ali com o pessoal do satélite, né? A Ariane já fez o que Exatamente. tinha que fazer, já colocou os equipamentos em órbita, e agora, olha, é com eles. E agora que se inicia então toda aquela manobra, né, de colocação em órbita já estacionária, vários e vários dias. O pessoal vai viver ali à base de café durante muito tempo. Com certeza. Não, então, agora, uma vez que separaram os satélites, né, eles vão, geralmente, é aberto uma parte do painel solar, eles não abrem o painel solar inteiro, né, porque os painéis solares são bem grandes, então eles não resistiriam à propulsão, no caso do T-16, que tem essa propulsão química, eles não são feitos para resistir a essa quantidade de força que ele recebe, então ele abre uma parte do painel solar, aí já são ativados ali os sistemas internos do satélite, e eles já começam a receber dados de telemetria, informações da saúde do satélite, as baterias vão ser, à medida que elas forem gastas, vão ser recarregadas, etc. E aí eles vão ficar aí, o pessoal do T-16 deve ficar uns 6 a 9 dias nessa fase de LEOP, e o pessoal da Eutelsat vai ficar mais um tempinho aí, mais alguns dias, até o satélite chegar na posição final dele. Então, são mais ou menos 6 dias aí de determinação de órbita, cálculo de manobra, acompanhamento da queima, para garantir que o satélite chegue bem na posição final dele, para ele começar a operar, transmitir aí, levar a televisão, o pessoal ficar assistindo TV aí em todo mundo aí, com esses satélites aí. Legal. Olha, Ricardo, só uma perguntinha aqui antes da gente finalizar, né? Só uma coisinha. Quando foi o SGDC, o nosso satélite? Esse trabalho todo de colocação em órbita, quem é que fez? Foram os franceses? O pessoal da Thales? Foi o Brasil? Quem é que fez isso? Não, então, no caso do SGDC, a gente já contratou o serviço da Thales com o lançamento, que eles já contrataram imediatamente a Ariane, e a gente contratou com essa fase de LEOP, né, como eu comentei, que é o Launch and Early Orbit Phase, que é o lançamento e fases iniciais de órbita. A gente já contratou o serviço da Thales para fazer essa parte inicial de LEOP. Ah, okay. Porque realmente é bem crítico, é uma das fases mais críticas. Claro. Qualquer erro que acontece ali, você perde tempo de vida do satélite, você pode, enfim, pode ter uma colisão ali com alguma coisa no meio do caminho. Claro. Então, não é o caso a gente que, na época, a gente não tinha experiência nada sobre isso, né? Então, a gente deixou a cargo da Thales, e aí, dentro do contrato, né, a gente solicitou que a gente recebesse o satélite pronto para usar. Tudo bonitinho no lugar, tudo funcionando, Claro. tudo aberto, tudo ligado, a gente só sentava e operava. Claro. E aí, e você sabe se teve pessoal brasileiro acompanhando essa etapa? Não, teve gente aqui, teve pessoal nosso, várias entidades participaram, né, não só a Força Aérea, mas teve gente da Visiona, né, teve gente da EB, então teve pessoal nosso sim acompanhando. Ah, bacana, isso é Inclusive importante. viagens ao exterior também, não foi? Isso é muito importante. É isso aí. Bom, acho que é isso. Uma pessoa, Sérgio, calma, cadê o sobrenome dele? Isso, Sérgio Murilo. Ele estava perguntando sobre a questão do lixo espacial. Se já estão preocupados com a questão do lixo espacial e se existe, se já estão fazendo algo para tentar amenizar o lixo, né? Tá, uma coisa que quando a gente coloca lixo espacial no Google, a gente vê aquela imagem que é famosa da Terra com um monte de pintinha em volta, tá? Só que aquela imagem ela é exagerada, não tem tanto, não tem aquela nuvem ali. Não é em escala, né? As pessoas imaginam que não... aquilo ali não tem escala nenhuma, né? Tem aquele monte de aquelas pipoquinhas ali, a gente pensa que está tudo... Mas, na verdade, o espaço é um grande vazio, tá? É extremamente vazio. Claro que existem perigos iminentes de choque, não só de partes grandes, como rebites, como parafusos, como fios, etc., como meramente lasca de tinta.
que podem bater, um fragmentozinho pequeno, podem bater, por exemplo, numa escotilha, numa janela de uma espaçonave, por exemplo. Mas existem aí vários projetos de uma minimização desses lixos maiores. Existem aí alguns, a gente não sabe se vão realmente ser uma tecnologia efetiva, tecnologias para limpar uma parte aí dos Qual é o nome daquele que já está em teste, que tem o arpão? É o pessoal lá da Surrey, da Universidade de Surrey. No final, o nome da sonda. Não, então, a Surrey... Só que você arpoar essa aí, eu sou mais aí abrir uma grande rede para tentar puxar... Também acho que seria o melhor da rede. Inclusive, já teve um teste, né, da rede também. Entende, exatamente. Não, mas, então... só para fazer um esclarecimento assim, não é um perigo tão grande assim como falam. Já ocorreram alguns choques, sim, mas o espaço ainda é muito vazio, tá? É uma coisa que... É o que eu respondi, é uma preocupação já para o futuro, e não algo imediato. Exatamente. Quando a gente tem um estágio explodindo, um satélite explodindo, um estágio explodindo por um defeito qualquer, aí você aumenta em uma quantidade enorme a quantidade de destroços que estão em órbita. Por isso que, por exemplo, a China é responsável por um monte de objetos, porque ela explodiu, já teve alguns satélites explodidos, inclusive intencionalmente. A Índia também. A Índia também, entende? Então, quando você tem esse tipo de incidente, você aumenta realmente as possibilidades de choque. Essa questão do lixo espacial sempre é um problema e é algo que está o tempo todo atormentando a nossa vida, principalmente a gente que trabalha com satélite, né? É realmente complicado porque não foi feito, isso foi algo assim que não foi pensado, né? O pessoal, vamos botar satélite no espaço, o pessoal foi colocando e foi colocando. Então, agora a gente está aí com mais de 2.000 satélites em operação, mais de 4.000 no total, boa parte dele fora de operação em órbita aí. Mas como o Júnior falou, o espaço ainda é muito grande, né? Não tá no nível lá, gravidade, o pessoal, vai acontecer igual na gravidade, no filme Gravidade. Não. Não vai acontecer daquele jeito. Então, quando se fala que, por exemplo, foi entregue, né, o satélite, acabou a parte da Ariane, foi entregue. Uma coisa que pode dar errado poderia ser se chocar com o lixo espacial? Sim, não. Inclusive, o que acontece? As janelas de lançamento do foguete existem exatamente por causa dos objetos que estão no espaço para evitar exatamente colisões, etc. Então, tudo isso já é pensado, é feito um planejamento, um estudo da posição do satélite, de onde ele vai passar. Tudo que está no espaço hoje é monitorado. Existe um limite da nossa tecnologia, claro, objetos muito pequenos, que o Júnior falou, a lasca de tinta, a gente não consegue detectar daqui da Terra esses objetos que estão em certas altitudes. Mas a gente tem uma rede de telescópios ópticos, a gente tem uma rede de sensores radares que mapeiam e acompanham tudo que está no espaço. E tudo isso é acompanhado, é centralizado, a gente tem o pessoal dos Estados Unidos, do JSPOC, que controla isso, monitora isso, e aí a gente manda para o pessoal lá dos Estados Unidos e Europa os nossos dados da posição do nosso satélite, e aí eles cruzam os nossos dados com os dados deles, e eles falam, daqui 2, 3 dias pode ser que você se aproxime de um objeto com uma distância tal, com a probabilidade de colisão tal, e aí a gente faz esse acompanhamento, faz os cálculos, e a gente tem uma capacidade de manobra em um tempo bom, que dá para a gente calcular, e se tiver algum risco de colisão, a gente reposiciona, a gente faz uns ajustes para evitar essas colisões. E, por enquanto, a gente tem isso de uma forma bem dominada. Né? Não chega a ser uma situação crítica de emergência que a gente não consegue operar. Não, a gente tem isso de uma forma bem concreta, de uma forma boa de operar, e a gente consegue operar assim. Mas, como a gente comentou, é uma preocupação, principalmente para o futuro, principalmente com a Starlink aí de 12.000 satélites em órbita, aí as coisas começam a ficar mais críticas, a gente precisa ter estratégias para tirar esses objetos do espaço, estratégia para tirar o que a gente já não consegue mais tirar, então usando essas técnicas aí que a Surrey está desenvolvendo, principalmente em parceria com a Agência Espacial Europeia, para tirar esses objetos, seja com a rede, seja com arpão. Tem a vela também, eles estão desenvolvendo, vão testar
a vela espacial, que vai ser um dispositivo que vai abrir, e aí ele vai aumentar o rastro, vai fazer com que os objetos no espaço reentrem na atmosfera novamente. Ricardo, vocês falaram aí, deram um exemplo do filme Gravidade, não é? No filme, se eu não me engano, são os chineses que explodem um satélite. E essa explosão espalha fragmentos, não é? Recentemente, acho que há algumas semanas atrás, quem fez isso foi a Índia. Exatamente. A Índia destruiu um satélite dela próprio, né, que já estava desativado, destruiu com um míssil. E isso gerou uma nuvem de destroços que foi, pelo menos eu vi isso, acho que foi para a semana passada. A Força Aérea dos Estados Unidos estava acompanhando essa nuvem de destroços, mas era uma nuvem pequena, pelo menos é o que eles disseram, não deram exatamente detalhes sobre a dimensão da nuvem, mas era uma nuvem com uma dimensão mais ou menos restrita, mas eles estavam acompanhando essa nuvem de destroços. Não, então, a Índia fez, né? Então, essa questão de destruir satélites, né? Os Estados Unidos, Rússia e China já destruíram os satélites próprios utilizando mísseis para demonstrar a tecnologia e o poder bélico. E aí a Índia foi o 4º país a fazer isso. Ele fez recentemente, destruiu um satélite deles, utilizando um míssil lançado aqui da Terra. Exato. E aí, sim, isso é bem crítico, né? Porque você simplesmente aumenta em uma quantidade absurda a quantidade de objetos no espaço, e aí só dá trabalho para a gente, para o pessoal que monitora isso, etc. Aí a Índia falou que a gente destruiu um satélite que estava numa órbita muito baixa, os destroços vão reentrar rápido e não vai causar nenhum problema. Na verdade, não é bem assim. Uma vez que você explode um satélite com um míssil, igual eles fizeram, tem algumas peças que, pelo fato de já estarem em uma órbita baixa, de fato, algumas partes vão reentrar e provavelmente não vai causar nenhum problema. A grande questão é que, eventualmente, partes desse satélite, pela explosão, são aceleradas e eles mudam de órbita. E não tem como você controlar isso, não tem como você prever isso, é simplesmente impossível. Você pode fazer simulações e simulações, mas você não vai saber o que aconteceu efetivamente. Vão ser peças muito pequenas que você não vai conseguir rastrear. Então, assim, é um tipo de treinamento, digamos, que simplesmente não deveria acontecer, nem ter sido feito. Claro. Mas a gente não pode fazer nada, o satélite é deles, e a gente só pode falar que não gostou, e eles falam, beleza. Mas esse é um ramo, é uma técnica, digamos assim, ofensiva, que as grandes potências estão avançando, porque cada vez mais os exércitos dependem dos satélites, seja para imagem, ou para comunicação, ou para transmissão de dados. Então, quem é capaz de destruir o satélite do adversário está em vantagem. Por isso eles têm que testar a tecnologia, né? E como você disse, né, Ricardo, uma explosão, ela explode para todos os lados, para cima e para baixo, né? Por isso, nessa detonação, com certeza, fragmentos foram lá para cima, não há dúvida. E, Marcelo, só lembrando assim que você não precisa fisicamente destruir fisicamente o satélite para que nocaute ele, né? Você pode cegar ele, você pode cegar os sensores, você pode fazer uma explosão atômica nas cercanias para você, só pelo efeito eletromagnético, você cozinhar, né, os sistemas eletrônicos. Exato. Então não é totalmente necessário, além de ser difícil, não é totalmente necessário você destruir mecanicamente o veículo. Teve uma estação espacial soviética, Salyut 5, que ela tinha um canhão no Deman, GSH-23, de 23 milímetros, que foi levado para ela, porque os russos tinham essa coisa aí de repente, serem atacados no espaço, né? Então, essa estação espacial levava até um canhão e foi testado, efetivamente, para já ter uma ideia de como se comportaria um veículo espacial em posição de defensiva, né? Na defensiva contra uma aproximação de um satélite estranho. Não, então, essa questão da guerra no espaço é uma realidade, isso já existe. Eu, inclusive, escrevi uma matéria lá no Rocket Science Brasil, no site, falando sobre a guerra no espaço, eu até mandei para o Marcelo lá, que isso é uma realidade, isso existe, como o Júnior falou, você não precisa destruir fisicamente o satélite, existem N formas de você tirar um satélite de operação sem atacá-lo de forma física, mas isso acontece, assim, digamos assim, é uma preocupação de vários países essa questão de você atacar ou destruir um satélite inimigo, etc. E o que o Marcelo falou sobre o filme Gravidade,
O que eles quiseram trazer ali no filme foi o que a gente chama de síndrome de Kessler, que é uma teoria, né, que foi criada por um engenheiro da NASA, em que ele fala que da possibilidade de um objeto no espaço que é destruído ou que explode, ele gera pedaços menores, e esses pedaços menores vão colidir com outros satélites, e isso aí gera uma reação em cadeia em que tudo que está no espaço é destruído e a gente tem um apocalipse. Sobre o filme Gravidade, eu vou falar uma coisa que eu e o Rapina, nós dois conhecemos, que é uma particularidade sobre o Júnior, você, Marcelo, você, Ricardo, como são novos, assim, na turma, né? É o filme preferido do Júnior. Isso aí eu gostei de ver a Sandra Bullock de shortinho de camiseta. Foi isso que valeu aquela troca. Aquela merda. De resto, não valeu nada. Ele odiou o filme, gente. Odiou. Não, a ideia foi exatamente essa, tentar trazer essa ideia da síndrome de Kessler, que existe a teoria dessa possibilidade, mas assim, em termos reais, isso é muito difícil de acontecer. A gente já teve, como já foi falado aqui, vários casos de colisões, já teve colisão de satélite, tivemos satélites que foram destruídos intencionalmente, e aí todos os satélites continuam em órbita, e a gente não perdeu toda a nossa frota de satélites que estão em volta da Terra. Bom, pessoal, acho que é isso. Temos mais 2 lives hoje. Teremos live no canal Hoje no Mundo Militar. Esqueceu o nome do canal do Marcelo, que feio. Eu ia falar primeiro o teu, mas depois eu fui ver o horário que a dele é primeiro do que a tua. Então, às 20h30, no Hoje no Mundo Militar, e às 21h30 terá no canal Olho de Rapina. Ela é toca da coruja hoje. Hoje o negócio vai pegar fogo lá, gente. Hoje é dia que até ameaça eu recebo aí, ó. Não me ameacem, tá? Eu vou ficar bem quietinha lá na bancada. Então é isso, boa noite, obrigada, Júnior, muito legal. O pessoal pediu muito para a gente fazer live de lançamento. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, Twitter, na página do Homem do Espaço, que o Júnior também avisa lá, no nosso Twitter, no nosso Instagram, que a gente está sempre informando a vocês, e a gente vai começar a fazer as lives de lançamento. A turma, basicamente, eu acho que será essa, e teremos outros convidados. Vamos fazer o Falcon Heavy. O Electron eu quero fazer, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque vai ser 1h30 da manhã, já fiquei sabendo. Mas se algum dos meninos estiverem acordado, a gente faz o Electron também. E vamos fazer o lançamento. Exatamente. Boa noite, Júnior, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ned, boa noite a Rapina, boa noite a todo mundo aí que assistiu a gente nessa transmissão aí. Só faltou o Jaime para ser a transmissão da melhor equipe ao sul do Equador, que não morreu, ela está aqui ainda. Então aí segue a gente, continua seguindo a gente, que a gente vai estar aqui com vocês. Boa noite, Marcelo. Vou pela ordem que está aparecendo para mim. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Olha, muito obrigado por terem estado aqui. Acho que foi uma live fantástica, né? Acho que conseguimos montar aqui uma equipe muito boa, o pessoal que entende mesmo daquilo que está falando. E acho que isso aqui importa para a audiência, né? Para o pessoal que quando entra aqui nessas lives quer saber mesmo a fundo, quer conhecer mesmo a fundo o tema, o assunto. E acho que a equipe que a gente montou aqui é 5 estrelas, é uma coisa mesmo fantástica. E lembrando, né, que esse foi só o primeiro, né? A gente vai fazer aqui fazer um hábito, né? Isso vai ser uma rotina. Sempre que tiver aqui lançamentos, vamos tentar juntar aqui o pessoal para todo mundo, para fazer uma cobertura bem bacana, bem legal. Cada vez vamos ver se na próxima a gente traz aqui o Jaime, tem o Lucas também, não é? O pessoal da Versátil, vamos ver se a gente consegue trazer aqui mais alguém. Por isso, olha, pessoal, muito obrigado por terem estado aqui, muito obrigado ao Ricardo, ao Rapina, ao Júnior, uma equipe fantástica. Muito obrigado, então. Boa noite. E daqui a pouco, então, tá lá Hoje no Mundo Militar, vai ter lá uma live também bem bacana, com um convidado bem legal. Por isso, espero vocês também por lá, tá bem? E Rapina, boa noite. Obrigada, meu amigo. Magnaldo,
Eu. Eu que agradeço, Ned, aí, ó. Só uma correção aí do Marcelo, nem todo mundo entende tudo aqui de astronáutica, não. Eu sou, eu sou o peso morto aí desse assunto. Tem Mas tô uns que dentro. precisam estar aqui que nunca se sabe quando, de que horas ou de onde pode vir um raio, né? Então Pois tem é. que ter alguém para isso. Não, mas tô dentro. Gosto muito do assunto, então quando tem aí, eu gosto de participar, pelo menos eu presto bem atenção, aprendo muito com essa galera aí. O Júnior é sensacional aí no trabalho que ele faz aí na divulgação, e o Ricardo também, poxa, eu adoro o canal dele aí, não perco lá os vídeos lá, tô sempre ali acompanhando. E o Marcelão, eu tenho que falar, né, o canal do Marcelo, quem não conhece aí, não tem YouTube, não entra no YouTube. Então é nóis, né? Sobra a gente aí do cantinho. Mas estamos aí. Se precisar do Rapinão, nós estamos aí. Não vamos perder a toca da coruja hoje, hein? É isso aí. Obrigado, né? Boa noite, Ricardo. Obrigada pela presença. E obrigado por sair correndo da campus para vir participar da live. Vamos estar juntos sempre que puder. Olha lá o crachá dele. Ned, eu que agradeço aí por ter me chamado. Igual você falou, o pessoal já estava cobrando a gente começar a fazer essas lives, então vamos tentar atender o pedido. E foi muito bom, gostei muito. Obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que participou aqui, Marcelo, Rapina, Júnior, realmente foi muito bom esse tempo aí e acompanhar esse lançamento do Ariane 5. Excelente. Boa noite para todo mundo. Pois é, boa noite, pessoal. Boa noite a todos do chat. Beijos a todos. Teve um superchat que eu anotei aqui, tá? Que eles estavam conversando, acabei não pausando. O João P.C. Oliveira, não é meu parente, pelo menos eu acho que não. Ele mandou um superchat de R$10 e ele comentou: parabéns pela live e pelo canal, Ned. Júnior, depois fale de suas réplicas de foguetes. Valeu, pessoal. Muito obrigada, João. Obrigada mesmo. Beleza. E sobre as réplicas dos foguetes, no site do Homem do Espaço. No site, isso mesmo, a Ned. Quem quiser falar com a Ned pode também. falar comigo também, que eu mando o link, entra em contato comigo nas minhas redes sociais. Pessoal, eu respondo, nas minhas redes sociais, eu respondo todo mundo. Só não respondo aquelas pessoas que vêm me paquerar, aí eu não respondo. De resto, eu respondo todos, tá? Só mandar mensagem para mim nas minhas redes sociais. E é isso, boa noite a todos. Obrigada, meus apoiadores, beijos. Eu sempre falo com eles, eu tenho uma amizade, não é nem apoio que eles me dão, tipo assim. Aí eu sempre falo que eu esqueci de vocês de novo, hoje eu não esqueci. Beijos para os meus apoiadores, beijos a todos do chat e até a próxima.